Tudo ok, tudo beleza, tudo tranquilo. Vamos fazer aquela sequência, por favor, e manter. Vai, de novo. Começa aí, Tá legal. Diniz, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse o que representou nessa vitória importante depois de ter vindo de um jogo épico, também de Libertadores, de uma classificação para a semifinal. Muitos consideram até que de repente hoje o Fluminense poderia até dar uma aliviada, botar o pé no freio, mas o Fluminense botou o pé no acelerador. E agora? Essa parada, você sai, vai para a seleção brasileira. Eu queria que você, por gentileza, falasse dessa vitória, da parada no Campeonato Brasileiro até chegar às semifinais. Agora o Diniz é técnico da seleção. Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma vitória muito importante, um adversário muito duro, um campo que quase impossível praticar futebol, que prejudicou muito mais o Fluminense que o Fortaleza. Você trocar passe sem marcação já é difícil. Um time que marca bem como o Fortaleza torna as coisas mais difíceis. Mais uma vez, eu vou fazer uma crítica veemente em relação à arbitragem, porque o Fortaleza não queria que o jogo andasse e o juiz menos ainda. Então, se computar o que teve bola em jogo, acaba prejudicando as equipes e, de uma maneira um pouco mais profunda, lesando o torcedor que vem no estádio e aquele que assiste pela televisão, porque não tem jogo, não tem teve nenhuma atitude do árbitro de acelerar a partida, mas pelo contrário, tudo era motivo para parar, tudo era motivo para conversar e para dar cartões, na minha opinião, de maneira equivocada. E sem falar, mais uma vez, do pênalti, que lá em Porto Alegre teve um pênalti claro. Não estou falando pênalti assim de interpretativo, não. Um pênalti que todo mundo achou pênalti lá em Porto Alegre, que o VAR não chamou para dar, que nos colocaria hoje provavelmente na terceira posição. Então, e hoje a gente ganhou o jogo, mas teve um pênalti ainda mais claro que o juiz não deu, que poderia comprometer e interferir nos resultados dos jogos, consequentemente na posição dos times na tabela. Então, o que mais me incomoda são assim, a conivência com a falta de bola em movimento. E eu também tomei cartão amarelo hoje por conta de reclamar mais uma vez pela falta de critério em não deixar a bola andar, para que a gente pudesse ter um jogo mais vistoso, que agrade mais todas as pessoas que gostam de futebol. Boa noite, Diniz, Gabriel de Versus Esporte, parabéns pela vitória, parabéns pelo momento. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho mais de profundidade sobre essa questão de ver a torcida, inclusive, muito chateada, né? O jogo não andava, o jogo o tempo todo picotado. O quanto você acha que isso influenciou para que o gol demorasse a sair, para que o jogo tivesse menos oportunidades aí para o time do Fluminense? Eu acho que, eu já falei na primeira pergunta, que ninguém me perguntou diretamente, que é uma questão de falar, não é questão de reclamar da arbitragem, é uma coisa que é mal para o futebol, não é questão do Fluminense. Os outros jogos eu tenho acompanhado e também acontece coisas parecidas, parece que o juiz não quer que o jogo ande, que aí diminui a capacidade dele a errar. Não vai errar, porque se não tiver bola em movimento, ninguém erra. E quem gosta de jogar quer que o jogo aconteça. Então, isso é uma crítica. A maioria dos meus cartões que eu tomei foi por conta de reclamar, por conta do jogo parar demais. Então a gente espera que isso aí se corrija nesse ano ainda, para que a gente tenha mais bola rolando e menos jogo parado. Isso é uma distância significativa, né, para o Botafogo no campeonato. Mas ontem o Botafogo perdeu para o Flamengo. Eu queria que você falasse do foco do Fluminense para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Você enxerga que é possível, tem que ir devagar, não dá para alimentar muitas esperanças, como é que você vê? Eu acho que é difícil e possível, mas é muito difícil. O Botafogo tem uma larga vantagem e não é só larga vantagem, eles têm um time muito qualificado. Mas o Fluminense tem que se preocupar com o que acontece internamente e com os próprios jogos. A gente não tem que ficar olhando para o Botafogo, tem que olhar para a gente, fazer o melhor possível. E se acontecer de o Botafogo perder pontos e a gente somar vitórias importantes como a de hoje, essa distância ela vai diminuir, mas a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que pensar jogo a jogo, treino a treino e fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Boa noite, Diniz. Thiago Viva, JJ Esporte, parabéns pela vitória. Queria perguntar dessa realidade tão ruim dos gramados do futebol brasileiro, quanto que o Fluminense, o estilo de jogo, a maneira como você vê futebol, é prejudicado por essa realidade terrível dos gramados? É uma crítica veemente que eu faço. Um desrespeito com o futebol, um desrespeito com quem paga ingresso, com quem assiste pela televisão. Tinha que ser uma coisa, uma regra básica
que a gente tem que ter no país para que os gramados tenham assim, as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, que aí você iguala para todo mundo. E você jogar cada hora num lugar, em campos diferentes, eu acho que prejudica. Tem que ter na minha opinião, tem que ter uma padronização, tanto nas medidas dos campos quanto na qualidade do gramado. Queria saber se você já conversou com técnicos, convocar os auxiliares, convocar o Rio de Janeiro e convocar a seleção. Você tem expectativa de ter esses dois trabalhos pela primeira vez, né? Comandando a seleção lá, tanto no norte do país, tanto em Lima, e também aqui de olho no Fluminense. Está tudo já organizado, o pessoal que fica, tanto da parte técnica, tática, quanto da parte física. E muita gente competente, está todo mundo entrosado, faz 1 ano e meio que eu estou aí, então o pessoal sabe aquilo que tem que ser feito, os jogadores também, a gente conversou e se reuniu para todo mundo se comprometer com aquilo que tem que ser feito. Eu tenho certeza que quando eu voltar vou encontrar o time em excelentes condições. Boa noite, Diniz. Rafael Siqueira, dos Salvações Tricolores. O Voivoda, assim como você, é um treinador que está bastante tempo no clube que ele está, tem controle do grupo dele, e são sempre jogos difíceis dele contra os seus times. Queria perguntar se você acha que ele é um dos treinadores da Série A que mais consegue combater o seu estilo de jogo, mais consegue combater aquilo que você acredita de futebol. Eu acho que ele e outros tem treinadores ótimos que a gente encontra dificuldade. É sempre um prazer enfrentá-lo. É um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o Fortaleza, além do seu treinador, uma gestão do Marcelo Paes que eu sempre elogio quando eu posso, porque é um time diferente no Brasil, que consegue fazer trabalhos mais duradouros com os seus treinadores. Ele tem muito critério para escolher os seus treinadores, para formar os seus elencos, e por isso que está tendo consistência em todas as competições, mesmo com um orçamento mais baixo que outras equipes. Então é sempre bom enfrentá-lo e ele como treinador, de fato, é um grande treinador. Diniz, o grande diferencial que você apresentou nessas quartas de final contra o Olímpia foi essa entrada do John Kennedy, né? Mais um jogador ofensivo, centroavante, jogando por dentro junto com o Cano. E hoje você manteve essa formação. É uma tentativa de talvez de encontrar, entre aspas, um time ideal, ou ainda é uma continuidade para também dar mais segurança a essa formação, caso seja necessário? Resumindo, você pretende utilizar essa formação com o John Kennedy ou tende a ser algo mais a depender do adversário, da situação de jogo? O Kennedy jogou porque eu acho que não existe esse negócio de formação ideal. O ideal é uma coisa, já falei 1000 vezes, uma coisa infantilizada, não existe time ideal, coisa ideal. A vida é dinâmica, existe muita imprevisibilidade no futebol e no viver. Quem gosta de coisa assim, 1 mais 1 igual a 2, as crianças gostam de coisa assim. Então, do John Kennedy, se de repente ele não consegue jogar bem lá, ou a gente não ganha o jogo, iam colocar responsabilidade porque ele saiu jogando com o John Kennedy. Agora parece que foi uma super escalação e fizemos uma coisa de outro mundo. Não é nada disso. Esse é o melhor time que eu achei para defender e para atacar. A gente tomou um gol lá, fez 3, hoje a gente não tomou gol. Então, os conceitos, eles não são coisas... Todo mundo quer resposta simples para depois fazer crítica simples também. E não é simples. O futebol é muito complexo. O John Kennedy jogou nessa formação porque é o melhor time que eu achei para jogar esse jogo. Se na frente eu achar que tem uma outra formação, não necessariamente ser o John Kennedy, pode ser qualquer outro jogador. E eu faço isso aqui desde quando eu cheguei no Fluminense. Ele jogou de várias maneiras, de maneiras diferentes. Embora a gente ache que quando vai sair jogando e tem algum erro, o problema é a saída. Né? Mas isso aí contra o São Paulo, era porque só tem um jeito de jogar, e depois a gente jogou de várias vezes sempre que eu estou aqui. Sempre usou bola longa, quando a gente erra alguma coisa, a gente quer achar uma solução fácil. As soluções fáceis, elas não existem. John Kennedy, quando ele jogar, ou essa formação, uma outra formação, vai ser a formação que eu botar, considerando o nosso próprio time em primeiro lugar, e depois o adversário, mas sempre com a intenção do time mais forte possível para vencer os jogos. Ok, Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Quem assume o comando no Flu na sua ausência agora? Oi? Quem assume agora o Flu na sua ausência? Isso já foi respondido, isso já foi respondido. Isso já foi respondido. Ué, eu falei na